Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal Desmistificando Branham. Mas antes de qualquer coisa, que vocês possam nos ajudar, vocês possam curtir o nosso vídeo, ou seja, deixar o seu like, fazer algum comentário e replicar o nosso vídeo, para que o nosso vídeo tenha mais alcance e que vidas possam ouvir a verdade e possam ser libertas as pessoas. Dito isto, hoje vamos entrevistar o ex-pastor da mensagem, pastor Paulo Sérgio. Irmão Paulo Sérgio, seja bem-vindo, irmão Paulo Sérgio. É um prazer ter o Senhor aqui. Seja bem-vindo. Amém. Como o irmão ficou sabendo da mensagem de William Branham? Há muito tempo, né? No meu tempo de jovem ainda, lá em 1987, tinha um jovem que era amigo meu, né? Um pouco mais velho. Ele começou a frequentar o tabernáculo da fé do pastor Francisco, aqui em Londrina. E depois ele começou a falar da mensagem, de mensageiro, de semente da serpente, de que Deus não tem mulher pregadora, de que o batismo era em nome de Jesus Cristo. E eu comecei a querer saber, lá em 87. E foi aí que eu fiquei sabendo, meu primeiro contato a respeito da mensagem foi com esse irmão, que já não está mais vivo. Era um rapaz na época. Qual foi o impacto que a mensagem trouxe à sua vida? Isso aí foi demais. A mensagem trouxe impacto lá atrás, e agora, na hora que eu deixei a mensagem, continuou trazendo impacto. Mas deixa eu falar, lá atrás foi um impacto muito forte, porque na minha família ninguém aceitou. Na casa de meus pais, minha mãe era missionária, era pregadora, e a mensagem atingiu muito minha mãe, pregadora, minhas irmãs, e me causou muita dores, sabe? Muitas, assim, eu feri muito, eu me entreguei de corpo e alma à mensagem, sem importar em machucar, sem me importar que quem quer que seja, e foi me causando muitas feridas, mas eu aceitei, quando eu aceitei a mensagem, eu estava disposto a sofrer. E eu, nesse sofrimento que eu tive, por um lado, perdi aqueles amigos que na época nós tocávamos numa banda evangélica, fazíamos cultos na rua, eu tocava guitarra, meu irmão era baterista, tinha os outros que eram outros músicos, e me abandonaram todos. Todos me abandonaram, eu perdi, e eu falei, não, eu vou continuar na mensagem. Quando eu casar, aí eu vou dar um passo maior ainda na mensagem. Aí depois eu casei em 92, estou até hoje com a minha esposa, graças a Deus. Ela também foi para a mensagem junto comigo, e aí eu vivi a mensagem, eu entrei com tudo, aí eu passei também a ter mais temperança também, eu passei a não machucar muito, assim, a princípio a gente não era bem instruído que deveria também ter cuidado para não ferir, magoar, machucar, e já ia machucando, dividindo. E depois não, eu fui mais cautela, né? E fui
fui melhorando, assim, eu acredito, dentro de mim, crescendo, como eles dizem lá. Fui crescendo na estatura, como eles dizem lá. E depois eu vivi um bom tempo lá, de 94 até 2000 e 2006, por aí, eu vivi um bom tempo. Aí, porque depois de 2006, começou a vir as chamadas terceira etapa, também bateu na minha porta também. Então eu tenho muitos impactos. No começo eu machuquei os que não eram, depois eu fui machucando os que já eram, para que eles olhassem para uma suposta vinda de Cristo em Brana, segunda vinda de Cristo em Brana e tudo mais. E eu fui ao longo da minha caminhada sempre perdendo amigos, causando inimizades. E isso me causou feridas também, dentro da minha casa, dentro do meu lar, amigos bons que poderia ter sido tudo diferente se não fosse a mensagem. Mas aconteceu, né? A mensagem me causou muito dano. Ela tirou de mim muita coisa boa. Ela roubou minha alegria por muitos anos. Ela roubou minha paz por muitos anos. Ela me levou à depressão, a mensagem. Ela me levou a coisas, olha, a chorar, a ficar sozinho. E foram muitos sofrimentos. Irmão, irmão Paulo Sérgio, como o irmão descobriu que William Branham é um falso profeta? Isso aí veio já depois de 2020, assim, eu comecei a ver alguma coisa sobre os plágios e eu comecei a ler mais a Bíblia. E quando eu comecei a ler mais a Bíblia, eu descobri na Bíblia que o nosso ensinador não é o homem, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, São João 14 diz, ele nos revelaria todas as coisas. E eu sempre criei que o homem revelaria para mim. Então, quem crê assim, como um homem é o meu revelador, como eu cria, o homem é o meu que mostra as coisas ocultas para mim, está querendo dizer que aquele homem é o Espírito Santo. E eu comecei a confrontar Brana e com São João 14. Jesus disse, aquele Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos ensinaria todas as coisas. Só que Brana não prega isso, que é o Espírito Santo me ensina todas as coisas. Ele prega que ele foi enviado por Deus para te conduzir a noiva de Cristo. Então eu comecei a confrontar isso aí. E aí vieram os plágios dos selos, os plágios das eras, da pirâmide, e também as profecias não cumpridas até aquele ano, que agora tem mais uma que não cumpriu, que é da era menor, a era de Laodiceia. Ela já deixou de ser a menor. Outra profecia de Billy Paul lá em Los Angeles e os tubarões. Tudo isso foi me trazendo a descrer. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, Apocalipse, capítulo 1 até o 3, eu vi que aqueles mensageiros, o anjo da igreja de Éfeso, era anjo da igreja local. Ali não tem data. O anjo tal até o ano tal. Aí Éfeso, Pérgamo, do ano tal ao ano tal. Também não tem isso. Brana colocou isso.
Aí eu fui aceitando pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é o profeta. Inclusive o próprio Brana fala isso. O Espírito Santo é o profeta do dia. E eu criei assim, o Espírito Santo me mostrou que Brana é apenas um homem, como foi Billy Graham, um grande orador, um homem que teve ministério de cura, um homem que teve ministério de grande ministério evangelístico, mas quando ele se colocou nesse caminho de ser profeta, Deus simplesmente tirou ele de cena. E isso me esclareceu. E até hoje, irmão Will, até hoje eu cada vez, conforme o tempo vai passando, cada vez que o tempo vai avançando mais, eu me convenço mais ainda de que ele não era profeta nesse calibre. Ele foi um grande evangelista. E foi isso então que me fez ver que ele era falso. Como pastor, como foi lidar com os membros da igreja na hora de deixar a mensagem? Foi difícil. Primeiro que eu comecei a querer mostrar foi em casa. Para os de casa, a esposa, tem uma filha solteira, outra casada, um genro da mensagem, o pai da mensagem. Eu comecei a querer mostrar aqui em casa mesmo. Bem, dentro de casa, os que viram, ainda não posso responder 100%, né? Assim, é minha esposa e uma filha solteira. Agora, na igrejinha a qual Deus me fez ministro, eu perdi pessoas. Eu perdi amigos. Quando eu comecei a bater em cima, porque lá eu achei que eu não deveria ir de um a um. Eu deveria, no púlpito, começar a passar isso aí. Tanto é que o meu canal no YouTube tinha muitos crentes da mensagem. Quando eu comecei a bater, eu perdi inscritos. Perdi irmãos que tomávamos a ceia junto. Foi muito difícil para mim. E está sendo ainda. Porque ainda não passou tudo. Há 35 anos, todo mundo que olha para mim lembra eu na mensagem. Uma irmã minha que olha para mim me vê na mensagem. Um irmão que me viu há 10 anos atrás, ele olha para mim, lembra de Brana, que eu sempre falei em Brana. Então, até eu apagar tudo isso e começar tudo de novo, até aqueles que estão comigo parece não acreditarem. Até os que estão comigo. Isso foi muito difícil, porque aqueles que estão crentes em Brana, porque a maioria dos crentes do tabernáculo, eles não estão convertidos em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Eles estão convertidos no Senhor Jesus Cristo e em Brana. Então é difícil você... Ele só vê Deus se vê Brana do lado de Deus. E eu passei a levar apenas Jesus Cristo. Eles me chamaram de morto, alguns falaram que eu não tinha mais salvação, outros me entregaram para o diabo, eu fiquei sabendo, dizendo que agora eu estava criticando a salvação, estava levantando contra o profeta de Deus, de maneira que para mim foi e ainda tem sido bastante difícil, mas pela graça do Senhor, Jesus Cristo me ajudou, tem me ajudado, e eu tenho focado numa coisa: deixar de lado tudo, essas pessoas contaminadas, como eu disse a um pastor, um meu amigo pastor lá do Rio Grande do Sul,
Existem pessoas contaminadas por ismo, por seita, por branismo, que eles chegam na igreja apenas para dar trabalho. O melhor crente é aquele que você consegue transmitir Jesus para ele. E ele se limpa de tudo e ele aceita Jesus Cristo. E não Jesus e Maria, ou Jesus e o irmão Brana, Jesus e fulano, Jesus e isso e aquilo. Ele aceita somente Jesus Cristo. Ele dá o melhor crente na igreja. Hoje eu estou pregando, evangelizando nas redes sociais, evangelizando de casa em casa, nas ruas, levando Jesus para as pessoas. O que eu deveria ter feito lá atrás, mas para diferenciar, porque eles pregam um homem para diferenciar da igreja fulana, porque a igreja prega Jesus apenas, o Senhor Jesus Cristo. Então eles querem uma fé melhor ou diferente, então é Jesus e o irmão Brana. Sem irmão Brana não tem salvação. Sem Brana não se faz parte da noiva. Onde que está isso nas Escrituras? Então, com tudo isso eu sofri, mas Deus me ajudou. Tem me enviado outras pessoas descontaminadas, sabe, irmão Will? E eu estou bastante feliz, graças a Deus. Os seguidores da mensagem frequentemente afirmam: aqueles que deixaram mensagem nunca acreditaram nela. Qual foi o compromisso que o irmão tinha com a mensagem? Eu acho que isso é um argumento muito vazio, fraco, pequeno, para quem não tem explicação para os plágios, para quem não tem explicação para as profecias não cumpridas, para quem não tem essas explicações, transfere a responsabilidade para aqueles que deixaram. É muito fácil ficar lá dizendo: o irmão tal saiu daqui porque não cria. É muito fácil, é a coisa mais fácil a fazer. Mas então, se alguém pensar assim de mim, quando esse vídeo ir ao ar, desmente para mim os plágios. Prove que as profecias se cumpriram. Prove que a profecia dos tubarões nadando lá em Los Angeles se cumpriu. Prova que a era de Laodiceia é a menor. Prova que o mundo terminaria em 77. Os sistemas desse mundo. Prove para mim. A hora que ele provar isso para mim, eu aceito o argumento dele de que quem saiu de lá era porque não cria. Do contrário, eu não aceito esse tipo de argumento. É um argumento somente para se esconder e se esquivar da responsabilidade de dizer a verdade. Porque o pastor que sobe no púlpito hoje, com o livro preto dos selos na mão, e começa a mostrar parágrafos para as pessoas, ele está enganando as pessoas. Porque ele está dizendo: olha aqui, ó, o irmão Brana falou isso e aquilo. Não foi o irmão Brana que falou, foi Clarence Larkin que falou. Não foi Brana. Então ele tem que falar a verdade. A hora que ele começar a falar a verdade, dizer: gente, os selos foram plagiados de Clarence Larkin, as eras foram plagiadas de Clarence Larkin, o Futuro Lar foi plagiado, a pirâmide foi plagiada. Eu aceito que quem saiu de lá não cria 100%. Mas enquanto ele não me satisfazer nesse ponto, a conversa dele, a resposta dele é só uma acusação, só para dizer: tá vendo? Ele nunca creu. É fácil falar isso. Aleluia. Além das falsas profecias, haveria algum outro ponto dentro da mensagem, caso da mensagem de William Branham, que não se encaixava com as Sagradas Escrituras?
Nossa, irmão Will, tem muita coisa que não se encaixa. Eu penso que eu vou gastar mais tempo aqui. Além das falsas profecias, dos plágios, tem aqui, eu marquei alguma coisa. Pontos que não se encaixam com as escrituras. Eu estou tirando de mim mesmo, do que eu aprendi lá, do que eu li nos livretos, do que eu vivi. Uma coisa é isso aqui. Dizer somente o que diz as fitas. Isso não se encaixa com as escrituras. Dizer somente o que diz as fitas. Onde está nas escrituras? Se Jesus diz para nós examinarmos as escrituras, porque ela testifica de Jesus. Apocalipse, capítulo 1 diz: se alguém acrescentar alguma coisa às profecias deste livro, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Aí eles ficam implantando que tem que dizer o que diz a fita. Isso é uma coisa que não está na Bíblia. Outra coisa, irmão Will. Irmão Brana vai apresentar a noiva a Cristo. Isso também não está na Bíblia. Irmão Brana não vai apresentar a noiva a Cristo. Porque a noiva já é comprada pelo sangue de Cristo. Eu quero deixar uma palavra em Colossenses capítulo 1, depois em Colossenses capítulo 1 ainda, verso 22 e 23. Outra coisa que eles falam também, a fé de arrebatamento está nas mensagens. Isso também não está nas escrituras. Outra coisa que eles falam também, quando os selos foram abertos, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. E isso também é mentira. Então, não está nas escrituras dizer o que diz as fitas, Brana apresentar a noiva a Cristo, a fé de rapto está nas mensagens. Eles dizem lá, tem duas coisas lá, nos livretos deles. Mensagem absoluto, antes dos selos, diz que essa fé de rapto está nas mensagens. Nos selos, quando Brana prega os selos, ele diz que essa fé de rapto estaria nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos, o qual ele plagiou de Clarence Lark. De tudo que eu li, vivi, preguei, e ouço e conversei, nenhuma coisa nem outra é verdadeira. Vamos lá, então. Pela Bíblia. Então, eles supõem que vão ouvir a fé de rapto, aqueles irmãos que morreram em Cristo, estão no sepulcro, vão ouvir, assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus, dizendo: Lázaro, saia dessa sepultura, e eles ressuscitarão, e aqueles irmãos que estão em Cristo serão transformados. Essa será a última trombeta. Essa é a que dará fé de rapto para eles. Mas a Bíblia diz, aqui, olha, Romanos capítulo 8, diz assim. Então eles dizem, a fé de rapto está nas literaturas, nas mensagens, segundo a mensagem absoluta, ou está nos trovões. Eu digo, nenhuma coisa nem outra. Quem ressuscita nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo não vinculou a voz de nenhum homem. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito que daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se esse Espírito habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quem nos ressuscitará é o Espírito Santo. Aleluia! E já a mim, potencialmente, já me ressuscitou o Espírito Santo. Eu cria que era a palavra, a mensagem
de Brana que me ressuscitava. Tem mais ainda em cima desse assunto. Quando eu disse agora há pouco, dizer o que diz as fitas. Em Isaías, no capítulo 8, versículo 20, irmão Will e todos os que estarão ou que estão assistindo, Isaías capítulo 8, verso 20, diz assim: a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Onde é que estão as fitas aí? Onde é que entra os livretos? Onde é que entra o anjo de Apocalipse 10, que para mim é um mensageiro celestial? Onde que fica? Se não dissermos o que diz a Bíblia. E aí, quando vamos dizer o que diz a Bíblia, eles dizem: se tu ficar só com a Bíblia, fica faltando uma parte. Fica faltando uma parte, a Bíblia para mim já está completa. Deus completou as Escrituras e ninguém acrescenta a ela. Então, esse argumento é justamente para dizer: olha lá, os denominacionais ficam com a Bíblia. Eles têm a Bíblia, mas nós temos o livreto. Para mim é como ter um catecismo. O católico diz: não é a Bíblia para nós, é o catecismo. Quem está no Brana não é a Bíblia, é o que diz o irmão Brana. Tem mais aqui ainda, em cima dessa pergunta, irmão Will. Posso continuar? Amém. 1 Coríntios, no capítulo 2, diz assim, verso 13. Olha aqui. 1 Coríntios 2 e 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina. Então o Espírito Santo me ensina. Só que lá eles pregam que quem ensina é Brana. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, se eu digo alguma coisa, estou respaldado com a Bíblia, é o que o Espírito Santo ensina. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado aos pais, de diversas maneiras Deus falou no passado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quer dizer, se ele falou por Jesus Cristo, todos os que vêm falando de Cristo para cá, vêm falando justamente o que Cristo falou. Porque Jesus diz que o Espírito Santo viria e faria nós lembrar de todas as coisas que ele nos ensinou. Eu passei esses anos lá, 30 e tantos anos. Eu não me lembro de uma coisa que Jesus me ensinou que eu tivesse aprendido lá. Se alguém tiver, por favor, escreva depois. Alguma coisa que Jesus falou e que tenha sido lembrado lá. Desde os primeiros assentos, desde a limpeza do templo, desde aquelas orações bonitas nas praças para serem vistos pelos homens, desde a pequena oferta da viúva pobre. Se alguém aprendeu isso lá, por favor, me manda o parágrafo. Mas Jesus diz para nós examinar, porque o Espírito Santo faria nós lembrar tudo que ele nos ensinou. E quando eu fui ver tudo que Jesus ensinou, contraria o que Brana trouxe. Contraria. Em muitas coisas, contraria.
Então, eu estou respondendo a sua pergunta: o que, além das profecias que não se cumpriram, dos plágios, o que contraria, o que não encaixa? Tudo isso não encaixa. Só mais um aqui, irmão Will, com a sua paciência. Olha aqui, João 14, 26. Veja isso, olha. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Agora, se o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas, foi prometido. Se Deus falou aos pais pelos profetas, através dos profetas lá atrás, e a nós falou-nos pelo seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus promete o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, aonde entra um profeta para ensinar uma nova Bíblia? Aonde cabe um profeta para trazer uma nova revelação além da que está na Bíblia? Ele diz, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Para mim lembrar de tudo que Jesus falou, eu preciso ler Jesus. Mas eu não poderia lembrar, porque eu só lia Brana. Eu lia 64, eu lia as mensagens 63, 62, não me lembro de nada. Depois que as escamas caíram dos meus olhos, de 2000, 2001 para cá, eu passei a ver e a atender o que Jesus tinha a falar. E agora eu lembro de tudo que ele falou. Graças a Deus. Para quem está deixando a mensagem, qual conselho ou recado, irmão, poderia deixar para essa pessoa? O conselho é que não pense duas vezes. Vá em frente, vai com fé mesmo. Vou te dar um conselho muito bom. Vai às Escrituras. Vai à Bíblia. Começa a ler o Evangelho de João. Começa por João. Depois vai para a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas te vai fazer ver que não é Jesus e mais pertencer ao tabernáculo. A carta aos Gálatas vai te fazer ver não é Jesus e mais pertencer ao grupo de William Branham. A carta aos Gálatas vai te abrir o olho. Paulo vai estar advertindo aos irmãos da Galácia, quando ele tinha levantado aquela igreja na Galácia, eram pessoas gentis, que não guardava sábado, não guardava lei, não circuncidava ao 8º dia. Quando Paulo sai dali e deixa aquela igreja, alguns judeus de Jerusalém, que haviam convertido a Cristo, mas entraram na igreja de Jerusalém e ainda guardavam o sábado e ainda circuncidava ao 8º dia, chega nessa igreja dos irmãos da Galácia e diz para eles assim: vocês que agora aceitaram Jesus como nós, vocês devem também circuncidar. Quando Paulo fica sabendo disso, Paulo ficou muito revoltado e pede que escrevem assim: maravilho-me de que tão depressa vocês passaram da graça de Cristo para outro evangelho. Quando diz a salvação está em Brana, você está passando da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz mais, porque há alguns que vos inquieta, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Esses estão transtornando o evangelho, dizendo, chegaram lá nos irmãos da Galácia dizendo, sim, é aceitar Cristo, a graça dele, e mais a circuncisão. Esses hoje estão dizendo, é aceitar Cristo e mais o profeta Brana. Você está passando da graça de Cristo para outro evangelho.
Aí Paulo vem lá mais abaixo e diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que coloque o homem como uma parte da salvação. E então, se alguém anunciar, seja anátema. Aleluia! Esse é o conselho que eu dou. Saia mesmo, saia e entre em Cristo. E vou dizer mais: quando você sair, você só pode enxergar onde você estava depois que sai. Enquanto você está ali junto, parece que você não vê tudo. Hoje eu vejo o mal que eu causava para as pessoas. Hoje eu vejo, irmão Will, o mal que é estar ali levantando uma bandeira de um partido, do grupo tal, da mensagem. Olha, estar em Cristo é muito mais que isso. É ter o gozo dele. É receber a salvação que ele já trouxe para nós. Não é que ele iria trazer por meio de Brana. Não, criaram isso. Inventaram isso. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essas bênçãos significam salvação. Tu és salvo pela graça. Não é salvo se crê em Brana, não. Nem se crê em mim, nem se crê. Se tu se arrependeu dos seus pecados e confessa Jesus Cristo, pela graça sois salvos. É isso aí, eu digo, então, vá em frente, deixa mesmo. Não procure o conselho do pastor de lá, nesta hora. Que o pastor de lá, ele está instruído nos encontros de pastores que eles fazem com reunião de porta fechada, eles aprendem a iludir as ovelhas. Nos encontros de pastores que eles fazem de porta fechada, eles aprendem a ser maquiavélicos com as ovelhas, sagazes com as ovelhas, a ponto de deixar as ovelhas olhando somente neles. Só neles. Então, se você pensa em examinar e em deixar, o último que você tem que procurar é ele. Procure ele a hora que você tiver munição, porque aí você vai chegar diante dele e aí ele vai querer te iludir, mas você já tem argumento dentro das escrituras e dentro da própria mensagem de Brana, que ela se contradiz. A mensagem de Brana se contradiz em muitos pontos. Amém. Bom, suas considerações finais, por favor. Irmão Will, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de poder falar aqui, o convite que você me fez. Eu fico muito alegre. Eu nem era merecedor. Muito feliz. E tem muito mais coisa que eu poderia, né, falar para alguém que queira. Depois é só me procurar também. Tem coisas dentro da mensagem que eu li, que eu guardei, que eu tenho, que eu posso ajudar as pessoas. Mas as minhas considerações finais é isso, é agradecer você, o seu canal, que Jesus Cristo continue na frente. Não, olha, não desanime com as pessoas má que entram aí te ameaçando, te colocando para baixo. Prossiga, vá em frente. Esse é o teu ministério. E aqueles que pensam que eu estou aqui odiando eles, eu não estou odiando vocês, os irmãos que ainda estão na mensagem. Eu amo vocês de todo o meu coração. Eu amo vocês. Eu só queria que vocês mesmos se permitissem examinar. Não faça como a maioria dos meus. A maioria dos meus foram embora sem ao menos sentar comigo para ouvir o meu argumento com a mensagem na mão. Foram embora porque ouviram alguém dizer: o irmão Paulo está com o espírito errado, não ouça ele. Senta,
pondere, veja, examine, faça um levantamento, ore. Depois Deus vai dizer no seu coração. É Deus que me tirou do ismo. É Jesus Cristo que me tirou e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu desejo que você também entregue-se a Ele. Deixe de lado toda a coisa do homem, todo o escrito do homem. Apegue-se à Bíblia, leia a Bíblia e ame todos. E peça a Deus que Ele te conduzirá. Era isso, irmão Will. Que Deus abençoe. Eu agradeço ao irmão, mais uma vez, pela entrevista, a disponibilidade que o irmão teve. E Deus abençoe o seu ministério, é isso que eu posso dizer. Deus abençoe a sua vida. E vida longa, meu irmão. Graças e paz.